Zezito sabe um pouco da história do filme Jardim, porque eu ingressei na universidade em 2009, e em 2012, mais ou menos, foi quando eu decidi fazer um documentário sobre a comunidade que eu morava. Eu não resido mais no Conjunto Jardim, mas morei 28 anos lá. E foi um longo caminho para desenvolver o documentário, porque eu não sabia como fazer. Até então, porque como eu morava lá, então para mim era muito difícil retratar. Por que seria muito difícil para mim? Porque eu não sabia se eu contava os fatos históricos da comunidade ou as pessoas em sua narrativa comum. E aí, para mim, foi um trabalho nesse quesito para eu até escolher. E até quando eu já tinha gravado o documentário, foi difícil também na parte da edição. Se não fosse a editora para me salvar. Com o tamanho conteúdo que eu tinha do filme. Eu tinha para um longa e não para um curta. Sim. E aí, ao decorrer de 2012, 2013, eu fui desenvolvendo o projeto, fui amadurecendo na universidade e também fiz algumas matérias que conseguiram me dar uma base, como matérias de autorrepresentação, IPB, que é autorrepresentação de imagem, e aí foi me ajudando, né, para poder conseguir construir o documentário, e quando eu consegui fazer o roteiro do documentário, ele foi modificando até iniciar a gravação, até depois que eu terminei de gravar, eu modifiquei algumas coisas, mas até então, o que eu queria contar era que o próprio morador pudesse contar um pouco da sua história dentro do conjunto, dentro do contexto dela, porque cada morador tem um tempo de estadia no conjunto, né? Tem pessoas que moraram, que nasceram lá, que é o meu caso, tem pessoas que foram para lá já na vida adulta, tem pessoas que foram para lá na infância, então era um pouco do que eu queria contar. E aí foi assim que eu fui decorrendo, e eu lembro que eu sempre sentava e conversava com o Zezito, porque eu trabalhei com o Zezito em alguns grupos, ele foi meu professor também, no Leão Magno, e a gente trabalhou não só na ONG, mas eu também participei de outra ONG que ele fazia logo na minha adolescência, e aí eu contei com ele, né, contei para ele a minha vontade de fazer um documentário. Se eu não me engano, Flores do Jardim é de 2014, porque o Jardim é de 2015, se eu não me eu acho que Flores do Jardim é de 2014, porque eles lançaram primeiro. É tanto que eles foram para Visões Periféricas, né, que era um sonho meu ir para Visões Periféricas. Eu fiquei muito feliz que eles conseguiram ir. Eu até tinha, quando saiu a programação para as inscrições, eu disse, vou mandar para eles, né, porque esse filme tem que ir. E a acessibilidade dos adolescentes, das crianças que conseguiram participar do Flores do Jardim é imensa, né, porque, querendo ou não, eu me vi, né, como moradora e como fui criança, adolescente no conjunto, e ver a situação que acontecia. Aí, voltando para o Jardim, né, pro Jardim, a questão da elaboração do filme. Foi um pouco complexa para mim, porque eu tinha diversos personagens, e aí, com o tempo, eu fui recortando quem poderia, quem não poderia, e até é como se você estivesse amputando, né? Querendo ou não, os membros, né? Porque você acaba fazendo do filme um filho, e aí uma extensão do seu corpo, mas você tem que ver o que é necessário e o que não é. E quando eu finalizei o Jardim, eu acho que eu gravei em 2 meses, eu gravei em 2 meses. A questão de pós-produção foi mais longa. E aí, foi aí que eu comecei a ver a quantidade de material que eu tinha e que não era necessário tudo aquilo, né? Porque eu queria contar um pouco da história do conjunto, mas eu não podia contar tudo da parte histórica, porque o conjunto foi um leprosário anteriormente, que até Zezito me ajudou nessa questão que eu não sabia, eu fui sabendo ao decorrer do estudo que eu tive para saber sobre o conjunto. E eu não queria entrar nesse assunto porque eu não queria entrar nesse fator histórico antigo, porque o conjunto hoje deve ter o que? Acho que mais de 35 anos. Eu disse, eu não vou entrar nessa história, até porque os moradores não sabiam contar tudo, sabe? Eu conheci uma moradora, e aí eu disse, não, vou deixar esse assunto à parte. E eu pensei depois em gravar sobre isso. Quando eu comecei a elaborar, acho que em 2014, eu comecei a dizer, são esses personagens que eu quero. Eu queria uma mulher doméstica,
porque o conjunto em si, quando foi entregue às domésticas, assim, existia uma história, né, que veio até a mim que não, que o conjunto foi entregue às domésticas. Então, eu queria uma doméstica, e eu tinha uma nas minhas mãos, que é minha amiga Cássia, né, ela não se tornou amiga minha no decorrer do filme, mas antes disso, e a história dela é muito enriquecedora, sabe? Eu queria poder contar mais da vida dela no filme, mas não foi possível. E sobre a questão de religião, eu disse que eu desejava desde o início retratar a religião, porque é uma das coisas que me perpassa muito na comunidade, é isso, é a religião, as religiões, no caso. Porque cada comunidade, querendo ou não, tem uma especificidade, assim, tem pessoas que tem grupos religiosos, católicos, evangélicos, tem os centros de candomblé, geralmente é mais candomblé que tem mais no jardim, eu não lembro mais se tem centro de umbanda, a maioria são candomblecistas. E a minha infância foi toda assim, foi muito naturalizada, assim, meu primeiro livro de leitura foi um livro da Testemunha de Jeová, que eu tenho, que me acompanha até hoje, então eu fui para diversas igrejas, eu participava dos festejos de Cosme e Damião, então para mim foi sempre muito naturalizado, então, e todo mundo se dava bem. Sim. Então, eu disse, não, é uma coisa que eu quero retratar. Pai GG foi um dos primeiros moradores do conjunto, não tinha praticamente casa nenhuma, e ele fundou o centro de candomblé dele lá, então ele é uma pessoa que conhece quase todo mundo, não, na verdade acho que ele conhece todo mundo do conjunto, ou todo mundo conhece ele, então eu disse, não, é algo importante e algo leve, porque eu não queria retratar o conjunto só como um conjunto que é marginalizado, que é violento, que existe um preconceito, eu queria que existe uma união, sabe? Independente se é de religião, se é de classe, se é de gênero, mas eu queria mostrar que existe uma união dentro da comunidade. E aí os personagens foram se unindo, porque, querendo ou não, eles se conheciam. Vó Jandira conhecia seu Cardoso, Jennifer conhecia Adelmo conhece Vó Jandira, sabe? Vó Jandira também conhece Pá GG também conhece Adelmo é candomblessista, umbandista, Pá GG é candomblessista, então cada um se conhece um pouco, né? Levi, eu conheci Levi no percurso, né? Eu conversei com o Zezito me indicou Levi, eu disse, eu tô precisando de um jovem, sabe? Porque eu não conhecia tantos jovens mais. A única pessoa mais jovem, além da minha pessoa que eu conhecia, era a Jennifer, assim, e meus outros colegas de infância, mas eu queria uma pessoa que não fosse tão próxima, porque eu já tinha algumas pessoas que eu já conheci. Então, inicialmente, quando a gente começou a gravar, a primeira pessoa foi seu Cardoso, a gente conseguiu gravar todo o depoimento dele numa manhã. E aí a gente fez o percurso, gravando, e algumas pessoas ficaram paradas, olhando, queriam saber o que estava acontecendo. Eu não lembro hoje se eu comecei a divulgar na página, se eu tinha feito uma página. Eu acho que foi a partir daí que eu comecei a fazer, porque as pessoas ficavam perguntando, pensando que era reportagem. Porque o que mais ocorria dentro da comunidade era isso. Quando alguém estava gravando, era algo que estava acontecendo negativo, vamos dizer assim, né? Alguma coisa ocorreu e aí era reportagem. Aí eu estava explicando, aí eu explicava o que era um filme e tal. E aí as pessoas, assim, e qual é a página? Aí eu comecei a divulgar a página e comecei a compartilhar. E o pessoal queria muito assistir. Então eu comecei a fazer uma sketch de colocar as fotos e apresentar quem são as pessoas que estavam participando do filme, no caso, os moradores, para depois começar a apresentar a equipe. Eu acho que eu me lembro que eu me apresentei logo, porque como eu moro lá há muitos anos, eu estudei a vida toda lá, eu era uma microempresária dentro da comunidade, então eu conhecia bastante pessoas dentro da comunidade, então o que eu tentei fazer era mostrar o outro lado da Fernanda, né? E eu também era agente comunitário de saúde na comunidade, então eu conhecia praticamente quase todo mundo. Então eu comecei a apresentar o outro lado da Fernanda, que não é a Fernanda mais só agente de saúde, que é a Fernanda universitária, que é a Fernanda que estava gravando um filme e querendo mostrar uma nova... Não é querendo mostrar uma nova vertente, é que essa vertente sempre esteve no conjunto. Só que a gente muitas vezes não valorizava. De tanto colocar a nossa imagem, de tanto colocarem a nossa imagem negativa, a gente se acostumou a ver a mídia só noticiar coisa negativa. Então a gente, quando via alguém gravando
imaginava que era algo negativo também. Então eu comecei a explicar, não, a gente está enaltecendo os moradores que moram aqui e contando um pouco da história. Eu demorei um pouco para apresentar o filme na comunidade. Por quê? Porque eu precisava levar para a banca, e aí meu TCC demorou bastante por conta da UFES, que teve uma greve, e aí quando eu apresentei, eu demorei mais um pouco, porque eu queria uma apresentação maravilhosa na praça, isso eu não consegui, mas eu consegui com o Zezito ajuda para colocar no Cineclube, e eu consegui levar algumas pessoas para a apresentação. As pessoas que puderam assistir lá ou que assistiram em casa, algumas ficaram se perguntando por que não teve mais, porque queriam um longa. Outras me questionaram, mas está faltando gente. Mas tinha gente, eu tinha outras pessoas mais famosas. Eu disse, mas é um recorte. Estou fazendo um recorte. Não estou ouvindo seu áudio, Luciana. Nem o seu, nem o do Zezito. Agora sim. Tem personagens que dão um filme só, né? Como você falou, da Cássia é um personagem que eu sonho fazer uma história com ela e a família dela, porque é uma geração, assim, ela é doméstica, a filha dela é doméstica, assim, a gente tem um contato até hoje, conversar, eu moro distante dela, mas a gente conversa, semana passada a gente conversamos, então, são pessoas que cada uma tem sua história, mas cada uma consegue tocar em cada pessoa, e eu não podia contar a de todos, né, da comunidade. Eu tinha que... Então, no dia dessa apresentação, que foi no Cineclube, que o Zezito com os alunos organizavam lá no colégio, eu tive esse respaldo, né, mais pessoal, assim, o pessoal conversar comigo, porque eu era elogiada e tal, mas eu também era, não, eu não digo criticada, mas questionada, o porquê disso, porque tá faltando aquilo, isso, mas todos me perguntavam e queriam saber o porquê, e o porquê de fazer isso. Até hoje a página é curtida. E eu vou tentar essa semana colocar esse vídeo no YouTube, porque esse filme só tá no Vimeo. Eu disse, eu tenho que colocar ele no YouTube. Esse ano, em março, ele fez 5 anos. E eu disse, eu tenho que colocar em março. Só que aí veio a pandemia e minha cabeça não está muito boa. Como mães, a gente sabe disso. Exatamente, eu como mãe, como profissional de saúde, eu estou esquecendo um pouco do meu lado do audiovisual para cuidar do lado da saúde. E aí eu disse, rapaz, eu tenho que colocar esse filme no YouTube. Sabe? A página continua movimentando, o pessoal continua perguntando. Eu sempre respondo algumas pessoas que, eu quero ver o filme, e esse filme tá onde? Ele tá no Vimeo. Ele tem uma página. Eu nunca desativei, não pretendo desativar nunca, mas eu vou colocar no YouTube porque é melhor, ficar uma frequência melhor para as pessoas assistirem. Como ele é mais popular, o acesso é bem mais fácil para as pessoas, sim, né? Sim. Eu acho que é ótimo. Não, já passou da hora, ele é público. Então, assim, depois de gravá-lo, depois de apresentá-lo, depois de tudo, eu queria fazer outros 2 filmes, não só sobre o conjunto, eu queria fazer sobre um pouco das pessoas do jardim. Então, porque eu sentia a necessidade, e fui questionada, assim, também em desenvolver outras coisas. Eu fui procurada para fazer outras coisas também na comunidade. Eu disse, não, mas, assim, eu tenho um ideal, e, assim, eu não quero fugir disso, e tal, é isso que eu pretendo. Eu não quero envolvimento político, eu quero isso e tal. Então, meu envolvimento político é outro, sabe? É questionar o que não está acontecendo dentro da comunidade, porque se passaram 5 anos e muitas coisas não mudaram. Então, assim, questionamentos que a Amélia fez naquele tempo, e assim, eu sinto até hoje, e assim, eu converso com as meninas, eu não moro mais lá, mas eu vou lá, eu trabalho ainda lá, assim, sempre que eu posso, eu vou fazer trabalhos lá, então, eu sempre recebo isso, e que, assim, que algumas coisas não mudaram, e aí, a gente fica, assim, estarrecido, assim, porque o tempo está passando, né, as pessoas estão evoluindo, e muitas pessoas pretendem ir embora do conjunto, outras não, outras continuam lutando para poder melhorar o conjunto. Não sair de lá com medo, viu? Vou dizendo logo, não por motivo de melhora, porque é motivo familiar. Né? Não, eu acredito que o Jardim consegue desenvolver sim, e com as potências que ele tem com os jovens de lá. Sabe? A mudança são eles, não tem outro não. Não vai ser vereador nenhum que vai mudar o conjunto, não. Porque eu já percebi, só se for um vereador com atitude, que seja jovem como a gente, e que não se modifique ao decorrer.
Então, eu participei da segunda edição, né? Para mim foi, assim, aí eu vou começar a falar alguma coisa, né? Então, para mim, eu lembro que eu conversei com você, eu disse, Luciana, para mim vai ser um pouco difícil, porque, assim, eu cresci numa periferia, mas eu cresci como uma menina branca, mesmo não me sentindo branca, por conta dos meus traços. Mas isso nunca foi questionado para mim. Então, eu tinha medo de ocupar um espaço que não era meu, e eu conversava com você sobre isso. Eu disse, será que eu não vou ocupar o espaço? Só que eu tinha que colocar também isso, porque, querendo ou não, a gente tem que se questionar. Né? E hoje eu me vejo como uma mulher negra, né? Mas para me ver, eu tive que galgar isso, né? E os personagens do filme Jardim, em sua maioria, são negros porque são periféricos. Na periferia, a maioria é negra. Quando não é negro, quando não é negro, retinto, mas são pessoas que se veem como negras, entendeu? Porque é a situação, toda a situação que a gente tem na comunidade, a maioria em si são pessoas negras, né? Então, para mim foi participar da primeira vez da IGBF foi uma afirmação, para eu poder ter coragem para participar de outros festivais. Eu não sei se você lembra da conversa que eu tive com você, e eu sempre venho questionando, eu não posso ocupar alguns lugares, porque eu sei, por ser um pouco mais clara, que eu tenho os meus privilégios, entendeu? Por conta disso. Então, foi essa questão para mim, foi uma afirmação de que, de fato, eu tenho que ocupar esse espaço, certo? E tenho que colocar a voz para as pessoas que estavam no filme, né? E que era necessário. Assim, quando o Zezito disse que a gente consegue se ver, é por conta disso, porque, querendo ou não, nos outros festivais, a gente só vê praticamente quase todo mundo branco. Entendeu? A gente só vê todo mundo branco, todo mundo é muito lindo, muito bonito demais. Não significa que por ser negro não é bonito, não é isso. Mas a gente, a mídia idealiza uma beleza branca, e aí a gente às vezes não consegue ver o bonito no que é nosso. Então, quando a gente vê um filme negro, personagens negros, com pessoas, com a direção, com a equipe toda negra, então a gente se identifica, sabe? E você poder conversar com eles é a melhor coisa. Eu consegui conhecer outras realizadoras. Essa semana mesmo eu estava lembrando da... Olha, eu esqueci o nome da menina, estava lembrando dela. Vou passar vergonha agora, porque eu esqueci. Isso é coisa de mãe. Quando você se torna mãe, você perde um pedaço da sua memória. Rosa Miranda. Eu tava lembrando de Rosa. Porque eu troquei papos com Rosa, sabe? E a gente conversando sobre filme, sabe? Sobre o meio, sobre, no caso, as pessoas de equipe, como grave e tal. Porque é isso, a gente consegue ter essa troca. Assim, eu participei de outros festivais e eu me sinto muito, muito bem acolhida também em outros festivais, só que assim, a diferença é essa, que você consegue ter uma troca, não só se vendo na TV, mas você consegue também com os realizadores e com as pessoas também que vão assistir o filme, porque querendo ou não, você sabe que o público lá, ele vai para assistir o filme porque ele consegue se identificar. Então, ele quer se ver, sabe? Eu lembro que, eu não sei se foi o primeiro ano que eu assisti, foi o segundo, que era uma ficção, que era uma menina que ela queria ser Paquita e ela era negra. Foi o primeiro. Esse filme me questionou muito, muito minha cabeça, porque assim, eu nunca me questionei que as Paquitas eram loiras, que todas tinham que ser loiras. Depois daquilo, aí eu fiquei, de fato, eu não sonhava em ser Paquita, gente, a realidade é essa, por isso que eu nunca me questionei também. E era uma coisa que a gente via, assim, sabe? Tipo, assim, era normal. E eu também, como eu não sonhava em ser Paquita, então... E aquilo me fez me questionar muito. Hoje, como mulher e mãe de uma criança negra, eu fico pensando como é que minha filha ia ficar se perguntando nessa situação, se questionando. Mãe, eu não posso ser uma Paquita, mãe, porque eu não tenho cabelo liso, entendeu? Porque... E é a parte dolorosa, né? Essa é a parte dolorosa, né? Entendeu? E eu fiquei me questionando. Então, representações. Então, a IGBL traz esses questionamentos, e é bom assim, eu vou conseguir assistir alguns filmes que eu não consegui assistir, principalmente o ano passado, eu não consegui assistir, então eu vou conseguir assistir alguns filmes agora, né? Em casa.